Olá pessoal do canal, bem-vindos aqui por um vídeo muito, mas muito especial. Não é todo dia que nós temos o privilégio de receber um missionário de Timor-Leste, um país lá no extremo da Ásia. Estamos aqui com o missionário Newton Lima. Isso. Bem-vindo ao canal do CACP. Obrigado, pastor. É uma honra estar aqui com todos vocês do CACP. É um privilégio poder estar aqui e compartilhar um pouco da obra missionária, das maravilhas do que Deus tem feito ali em Timor-Leste. Timor-Leste. Para quem está nos assistindo e não tem a mínima ideia de onde fica, nós temos, vamos falar em nível geográfico leigo brasileiro. Está ali a Austrália, está a nordeste da Austrália, ao norte da Austrália. Pastor, o Timor-Leste fica no meio de duas grandes potências, a Austrália e a Indonésia. Indonésia, isso. Então, mas seria o quê? Nordeste, ali, norte da Austrália? Mais ou menos mais norte, ou menos, isso. Um pouco a leste, né? Oeste, né? Não, oeste. Da oeste da Austrália. Isso. Só para você que está nos assistindo, para chegar lá, quantas horas de avião? Olha, eu passei aproximadamente 32 horas de avião. Coisa boa, né, irmãos? 32 horas. Nós estamos nos confins da terra, como diz a palavra de Deus. Literalmente. Você sabe que os confins da terra, naquela época, era o Estreito de Gibraltar, onde terminava o Mar Vermelho ali e começava o oceano. E hoje, podemos dizer que o novo confim da terra é lá mesmo, né? Lá, isso. Agora, para o espectador que está aqui, antes de você começar a contar como é que você chegou lá naquele confim do mundo, conta para nós os recentes acontecimentos que levaram o Timor-Leste a viver uma crise, a viver um renascimento. Conta para a gente rapidamente essa história do Timor. Tá bom, deixa eu falar um pouco sobre o Timor. O Timor é uma colônia, foi uma colônia pelos portugueses, foi colonizada pelos portugueses. Durante muitos anos, em 1520, os portugueses entraram lá e tentaram colonizar, enfim. Mas chegou na década de 70, os portugueses entregaram Timor-Leste para a liderança timorense. Porém, no dia 7 de dezembro de 1975, os indonésios eles invadiram o Timor-Leste, porque eles queriam que Timor-Leste se tornasse um estado membro da Indonésia. Então, a partir desse período, mais de 200 mil pessoas foram mortas pelas tropas da Indonésia. E depois de alguns anos, no dia 30 de agosto de 1999, teve um brasileiro que trabalhava na ONU, saudoso Sérgio Vieira de Mello. Ele participou e em 30 de dezembro de 99 os timorenses decidiram com que o país se tornasse independente. Foi feito um referendo pela ONU e pronto, a Indonésia teve que aceitar. E no dia 20 de maio de 2022, o país se tornou o primeiro país do século, se não me engano, do século 21, se não me engano, a ser independente. E aí foi até agora, Deus ter abençoado grandemente aquele país. Bom, agora sim, como é que você chegou naquele confim de mundo? Pastor, eu nasci num lar cristão em 1994, quando eu aceitei Jesus como Salvador. Eu senti o desejo de fazer missões e 2 anos depois Deus me enviou para o Amazonas. E ali fiz missões no Amazonas, entrando nas comunidades ribeirinhas, pregando a palavra de Deus. E 7 anos depois, a minha igreja, em parceria com alguns mantenedores da Inglaterra, me enviou para Timor-Leste. Então, no ano de 2003, foi aí que tudo começou em Timor-Leste. Então, eu estou... De 2003 para cá, dá quase 20 anos. Estou há 21 anos. 21 anos. Isso, em Timor-Leste. Puxa. Trabalhando ali. E é uma honra muito grande servindo ali aquele povo amado, aquele povo querido, falando de Jesus, do verdadeiro e simples evangelho. Muito bom. Pastor, me diga uma coisa, como está a sua igreja lá, como é o seu trabalho lá, quais são os desafios que existem hoje em Timor-Leste?
Pastor, Você está em Dili, né? Capital. Isso, eu moro em Dili, mas faço parte da liderança da igreja. Então nós temos igrejas em várias partes do Timor. Pela misericórdia de Deus, construímos igrejas em vários municípios do país, porém agora estou tomando de conta do Tempo Central. No nosso Tempo Central, como o país é um país tem muitos jovens, nós criamos cursos português, inglês, computador, teclado e violão para tentar tirar os jovens daquela vida, vamos dizer assim, monótona. Então, através desses cursos, a gente prepara os jovens e tempos depois, ou meses depois, eles aceitam Jesus como Salvador. A nossa carência, no momento, é que nós estamos pedindo a Deus que mande ceifeiros, que mande missionários, porque a obra é muito grande. Então, só eu e a minha esposa é um pouco difícil para nós. Então, esse é o nosso maior desafio no momento. Nós estamos pedindo a Deus que mande missionários que queiram, que amam fazer a obra, fazer missões e que possam trabalhar junto conosco ali naquele país para evangelizar e ganhar almas para Jesus. A religião oficial do país, mas oficial não, né? Que não tem religião oficial mais. Mas a religião majoritária e qual é naquele contexto? Pastor, ali a religião predominante é a Igreja Católica, né? O povo ali no período de domínio indonésio, o governo indonésio, vamos dizer assim, obrigou o povo timorense a ter uma religião. Então, eles escolheram a religião católica devido a ser colonizado pelos portugueses. Porém, vamos dizer assim, o cristianismo como um todo tem crescido. E apesar de ter muçulmanos também no país, mas os cristãos, o protestantismo também tem crescido ali. E as pessoas têm conhecido a verdade. Existe muito ali o animismo. Apesar de eles terem uma religião católica, mas muitos são adeptos ainda ao animismo. Animismo, então quer dizer, diríamos que em nível nacional a cosmovisão do povo é animista. A maioria sim, pastor. Eles vão para a igreja, a maioria do povo vão para a igreja 2, 3 vezes por ano, porém eles ainda são muito apegados às coisas ancestrais, né? Então, eles ainda são muito focalizados ao animismo. Quer dizer, falar com a pedra, conversar com o rio, com a natureza, cultuar os antepassados. Isso. Quer dizer, é muito parecido com o que acontece na África. Isso, é um pouco parecido com a África, porém lá, como é um país asiático, ainda tem muito essa questão do povo se envolver nas questões ancestrais, de idolatrar ou até mesmo de conversar com pedras, com árvores, guardar itens que eles consideram sagrados. Eles têm alguma casa lá que nós chamamos, ou que eles chamam de uma lulik, e nessa casa eles guardam materiais que pertenciam aos avós, bisavós, e eles conversam com esses espíritos, né, com essas coisas. Por isso que nós não consideramos ainda cristãos, e sim animistas. Animista. Então, isso é muito importante, porque eu, por exemplo, achava que era de religião majoritária católica, mas de fato, nós temos aí um animismo preponderante, apesar do catolicismo também ser muito forte. Sim, os padres, eles estão tendo formação em Portugal, então eles estão tentando trazer ali um conhecimento um pouco maior para a população como um todo, porém ainda a maioria do povo são muito apegados a essas questões ainda ancestrais ao animismo. E, por outro lado, também o cristianismo, né, tem se propagado e muitos têm aceitado a Jesus como Salvador, estão deixando de lado essa maneira errônea e estão conhecendo o verdadeiro Cristo, o verdadeiro Evangelho. Em nível percentual, mais ou menos, porque eu acho que o espectador vai querer saber disso, nós temos o que de protestantes lá? Porque o país tem quantos milhões de habitantes e quantos por cento seriam evangélicos protestantes? Ok. Pastor, a população gira em torno de aproximadamente 1.300.000 habitantes. O último censo que foi feito foi em 2014, se não me falha a memória. Existe aproximadamente 96% de catolicismo, de católicos, né? Então, existe em torno de 2% a 3% de cristãos protestantes. Os demais são muçulmanos.
Então, gira em torno dessa percentagem. Muçulmanos a quantos por cento? Aproximadamente 1% a 1,5%, não mais do que isso. E os católicos, dá para mensurar? Porque ele é animista e católico, há um sincretismo entre animismo e catolicismo. Não tem como separar, porque, como eu disse, 96% aproximadamente, todos, uma vez por ano, eles procuram ir para a igreja católica. Teoricamente são católicos. Teoricamente, sim, são católicos. Tá. Como é que está o trabalho da sua igreja lá? Quantos membros tem a sua igreja? Onde tem congregações? Pastor, Deus nos abençoou tremendamente. Como eu disse, eu cheguei no Timor em 2003 e pela misericórdia de Deus nós construímos igrejas na metade do país. Nós temos dezenas de igrejas que foram construídas e aproximadamente quase 2 dezenas de pastores missionários locais que estão ali trabalhando. Deus, apesar de vivermos um momento muito difícil no Brasil, no Timor-Leste, e aqui no Brasil também, que foi a questão da Covid-19. Porém, nesse período, Deus nos permitiu construirmos 2 igrejas. E nesse período da Covid-19, no tempo do vírus, Deus nos abençoou com aproximadamente 200 jovens aceitaram a Jesus como Salvador. 200 jovens. Então, esses 200 jovens foram batizados e nós estamos discipulando. Então, hoje, se o senhor for na nossa igreja, aproveitando a oportunidade, quero convidar o pastor para que possa estar conosco lá e fazer ali um seminário ali com os nossos jovens. Então, nós estamos discipulando esses jovens e dentro da igreja nós temos esses 200 jovens que aceitaram Jesus como Salvador. Então, eu e minha esposa, nós estamos discipulando, evangelizando, e Deus tem feito maravilhas, não só na capital, porém nos outros municípios também. Nós recentemente construímos uma igreja no município de Manatuto, fica literalmente em cima das montanhas, e ali também Deus tem feito maravilhas. Que espetáculo, gente. Imagine vocês, 200 jovens se converteram ali, estão sendo discipulados. Imagine um batismo desse. É um espetáculo, Pastor, né? É lindo porque a gente vê a sede das pessoas em conhecer Jesus. E isso tudo foi no período de crise, um momento difícil que todos nós passamos. E nesse período de crise, de dificuldade que o mundo viveu, houve milhares de salvação. Como eu disse, em Timor-Leste, mais de 200 pessoas, só em um determinado lugar, 200 pessoas aceitaram Jesus como Salvador. Construímos 2 igrejas nesse período e é lindo de ver o povo timorense sedento por Cristo. Maravilha. É uma coisa impressionante, né? Eu acho que missão, irmãos, tem que impactar a nossa vida, tem que dominar a nossa vida, tem que ser o foco da igreja, porque o dia que a igreja perdeu o foco missionário, ela perdeu a objetividade da sua existência. Então, assim, é maravilhoso. Embora nós estamos no meio da conversa, mas já que falamos da sua igreja, dos desafios, se alguém que está nos assistindo quiser te ajudar, existe algum Pix missionário, existe alguma conta missionária, um QR Code para a gente poder passar para o espectador que queira ajudar? Porque assim, irmãos, olha, imagine você que está aí me assistindo. R$10 por mês, para quem está nos assistindo, não é nada. Não é nem um cachorro quente. Eu fui comer cachorro quente, hoje foi 15. Então, vamos imaginar um cachorro quente, R$15. Se cada irmão que está nos assistindo aqui mandasse um cachorro quente por mês para o missionário Newton lá no Timor-Leste, ele faz muita coisa. Embora eu descobri que o custo de vida lá é alto, mas ele faz muita coisa com um pouco que você pode dispensar para ele. Então, existe alguma conta, algum jeito de ajudar? Pastor, primeiro eu quero convidar você, que você tem um coração missionário, você que quer estar conosco, será um grande prazer. Você que não pode ir, mas que quer nos abençoar, nós temos o nosso Pix, que é o meu CPF, 626-759-822-53. Depois vai estar aqui embaixo. Isso, tá aí. Até embaixo você pode acompanhar. E com certeza tem o nosso e-mail também, prnewtonlima@yahoo.com.br. A sua oferta será muito bem aplicada, nós poderemos enviar a você um relatório e será um prazer ter você como nosso parceiro. Veja, eu até disse para o missionário Newton aqui que a nossa igreja
eu vou levar isso para a próxima Assembleia, que vai ser agora em janeiro, de fazer uma oferta pequena, mas mensal para a obra em Timor-Leste. É pouco, mas se todas as igrejas aqui que estão nos assistindo, os irmãos, fizerem uma pequena oferta, quanto mais nós conseguirmos enviar, e aqui você está mandando direto para a fonte. E detalhe, eu quero deixar isso claro para vocês. O pastor Auro Vieira, que é um dos diretores do CACP, enquanto coronel da ONU, ele esteve lá, conheceu o trabalho, foi assim que ele conheceu o pastor Nilton, foi assim que nós estamos em conexão. Aqui esse apartamento é do coronel. E ele viu o trabalho lá. É um trabalho que realmente é uma boa terra, é um trabalho sério, é um trabalho honesto, é um trabalho que está dando fruto. Então, quem puder ajudar e colaborar, não, por exemplo, sua igreja não tem um plano missionário, sua igreja nunca colaborou com missões, você pode levar esse vídeo lá para o seu pastor, conversar com ele, mandar ele assistir o vídeo, e a sua igreja pode entrar em contato com o missionário e falar: missionário, eu vou mandar aí R$50 por mês, R$100 por mês. Puxa, faz a diferença. Para você não vai fazer muita diferença, mas para ele que está lá no campo faz muita diferença. A Igreja Batista tem a junta de missões. Nós fazemos 3 campanhas missionárias todo ano. Mas não custa a nossa igreja falar: vamos mandar mais uns R$100 lá para ele por mês. Não custa. É uma oferta pequena para você, não vai te pesar, mas lá no campo missionário faz muita diferença. Então, irmãos, acredite nisso. A obra missionária é um trabalho que realmente vale a pena e nós podemos nos envolver. Voltando à questão. Hoje, lá no Timor, como está a reconstrução do país? Como está a questão do pacifismo? Se está pacificado? Se a nação já está acomodada com as novas realidades? Como é que está a reconstrução desse Timor-Leste que, veja, você disse aí um número de 200 mil pessoas, num país de 1 milhão e pouco, morrer 200 mil, morrer 1/6 da população numa guerra. Como está hoje a reconstrução desse país? Pastor, eu frisei muito bem, aproximadamente 200 mil pessoas foram ceifadas. Porém, dentro ali das próprias famílias, eles acreditam que foram mais de 200 mil. Meu Deus. O país, apesar de ser um país jovem, de mais de 20 anos de independência, o país tem se mostrado exemplo comparando com os demais países que foram recém-independentes. O país teve um crescimento grande em termos de desenvolvimento, teve apoio de vários países, das próprias Nações Unidas, porém a pobreza ainda é muito grande, né? Como você frisou muito bem sobre a ajuda missionária, a nossa igreja, a gente procura ajudar todos os anos aproximadamente 400 cestas básicas. A gente entra em contato com alguns empresários locais, porque o país está em desenvolvimento. Então seria ótimo se você tiver um tempinho de visitar o país. O país está em crescimento, o país ainda enfrenta muitas dificuldades, principalmente na área da educação, na área da justiça, né? Do trabalho, da agricultura, enfim. Hoje o país sobrevive da agricultura, ou tenta sobreviver da agricultura, porém tem um petróleo que está sendo explorado pela Austrália, mas é com esse pouco que o país está sobrevivendo. O país está tentando investir na questão de turismo, mas como eu disse, é um país novo, ainda está aprendendo a caminhar, a sobreviver. Está sendo difícil, mas estamos indo bem. Graças a Deus. E hoje, então, o grande desafio é trabalhar nessa estruturação. E eu recebi a informação que o senhor conseguiu a cidadania timorense, é isso? Isso. Você tem dupla cidadania. Graças a Deus, é uma honra, é um privilégio. Pela misericórdia de Deus, realmente eu consegui essa cidadania. Então eu sou um cidadão asiático e também brasileiro, mas como cidadão asiático agora fica mais fácil de eu trabalhar, de fazer a obra de Deus, porque no início nós enfrentávamos problemas do visto, era muito complicado, o governo tentava expulsar aquelas pessoas que estavam com o pensamento de levar o evangelho, eles acreditam de levar uma nova religião, mas não era esse o nosso objetivo. O nosso objetivo, na verdade, era falar de Jesus. E conseguimos a cidadania, eu e a minha família, os meus filhos, no caso, pronto, e graças a Deus as coisas
tem caminhado melhor. Já até me convidaram para fazer parte de político, de ser deputado. Não aceito. Aí eu disse, não, eu não quero fazer parte... Já estou eleito. Já não quero fazer parte de um partido, mas sim quero influenciar a todos e falar de Jesus, do amor de Jesus, que esse é o meu objetivo, esse é o meu chamado. Inclusive, essa camisa que você está usando é estilo Sim, timorense. É estilo timorense. O povo asiático anda muito. Isso aqui nós chamamos de batik. Batik. É uma roupa tradicional ali do povo timorense. E eu estou aqui, é como se fosse um terno brasileiro. Então eu estou aqui já honrando o povo timorense e dando essa entrevista a vocês. E sem sapato de meia assim também é costume. Não, eu estou em casa, estou me sentindo à vontade para falar para vocês sobre Jesus, sobre a obra missionária. Olha, gente, é maravilhoso a gente trabalhar com essa cosmovisão missionária, conversar com um missionário, porque o missionário, ele não é um ser humano comum. Os meus alunos sabem disso. Quando a gente fala dos ministérios, aqueles 5 ministérios de Efésios, capítulo 5, estão acontecendo na vida do missionário. Missionário e apóstolo é a mesma coisa. Não apóstolos do Cordeiro, que vocês já morreram com João. Mas apóstolo no sentido missionário, ele tem em si os 5 ministérios. Porque ele vai onde não tem evangelho, ganha almas, estrutura igreja, treina obreiros. Esse é missionário, esse é apóstolo. Apóstolo que está sempre na mesma igreja, no mesmo local, todo domingo, não é missionário, não é apóstolo. Né? E, aliás, o que trabalha ao redor da igreja é o evangelista. E o que trabalha em campos distantes como você é literalmente o missionário, ou o apóstolo no grego. Então você está lá, trabalhando, formando líderes, né? Eu quero que o senhor saiba que da nossa parte aqui, se der certo, o pastor Auro está articulando isso, nós iremos ao Timor. O primeiro maior desafio é o dinheiro, que eu vi que a passagem é em torno de 20 mil reais. O segundo maior desafio é meu medo de avião, né? Porque eu tenho medo de avião, tá certo? Detesto andar de avião. Não é igual o pastor Auro. O pastor Auro, ele prefere ficar dentro do avião do que ficar no chão. Se ele pudesse, ele ficava passeando o dia inteiro de avião. Tem gente que gosta, né? Eu não sou fã disso. Mas, pastor, eu tenho certeza que nós estamos à disposição. O material que o senhor precisar, nós enviamos pelo seu zap. O que vocês precisarem, o CACP está à disposição, porque você chega num campo missionário, você tem que estar muito bem preparado. Já aconteceu aqui em São Paulo, de juntas missionárias, enviar missionários ao campo islâmico. E aí passou alguns anos, depois eles pararam de enviar carta. Quando a junta de missão foi ver, os missionários tinham sido islamizados. Uau. Quer dizer, eles foram ganho para o islamismo. Ao invés de eles ganharem os muçulmanos os ganharam. Porque foi para o campo missionário sem o preparo, sem estudar a religião, que nem você está lá. Você tem que conhecer o catolicismo, você tem que saber o que é animismo, você tem que conhecer um pouco de Islã, você tem que, né, ter essas realidades lá. Mas além de Islã e católico, que nós já comentamos, tem alguma outra seita lá? Por exemplo, Adventista, Testemunha de Jeová? Pastor, chegaram lá? Já chegaram. Rapaz, como esses caras são lá, arteiros, né? Já tem Adventista, já tem o pessoal da Testemunha de Jeová, tem o pessoal dos Mormons também. As 3 pseudo-cristãs já estão lá. Já estão lá, já estão fazendo dando trabalho para vocês. Trabalho lá. Como disse Lutero, as seitas nos ajudam a estudar mais a religião verdadeira, o cristianismo verdadeiro, né? É igual aquele cachorro que faz a gente correr e se exercitar e pegar o ônibus. O ônibus, isso. O senhor falou sobre preparação. Deixa eu contar uma experiência que eu tive muito forte. Foi assim que eu cheguei em Timor-Leste. A minha equipe me mandaram morar nas montanhas. Então eu fui para as montanhas. Como eu não conhecia nada do país, apenas teoricamente, entrei nas montanhas e lá, em uma determinada comunidade, o chefe da aldeia me chamou às pressas, desesperado. Chegou comigo e disse, você é pastor? Você é pastor? Sim. Você pode orar pelo meu filho? E eu todo empolgado, com certeza. Vim aqui para orar e para falar de Jesus. Então vem aqui na minha casa. Pastor, quando eu entrei na casa dele, o filho dele de 4 anos já estava morto em cima da mesa há 4 dias. Meu Deus, meu Deus. Estava em estado de decomposição. E eu, como sou um missionário branco, alto, e o timorense ele é baixo e moreno. Então, quando eu entrei nessa aldeia, a comunidade toda veio ver quem era esse branco alto.
E eu fiquei chocado com aquela situação. Eu vi vermes saindo das narinas daquela criança. Meu Deus. E ele disse, pastor, ore pelo meu filho. E eu ali, Senhor, de repente eu senti como se fosse um vento forte. A presença do Espírito Santo falou comigo e disse, eu te trouxe aqui não para orar por esse defunto, mas para você falar do meu amor para este povo. Pastor, eu comecei a pregar, eu tinha recém aprendido a língua, eu comecei a pregar com tanta autoridade e naquele momento mais de 20 pessoas aceitaram a Jesus como Salvador. Glória a Deus. Então, para mim foi muito impactante aquele momento e recentemente eu vi o chefe da aldeia antes de vir ao Brasil e está lá, firme e forte com Jesus, para a glória de Deus. Então isso marcou a minha vida, foi muito impactante. Você foi lá para ressuscitar mortos mesmo, mas não aquele tipo de morto. Não aquele. Mesmo porque era uma criança, nós cremos que as crianças são do Senhor, isso. As crianças estão com Cristo, então deixe-as com Cristo, mas você aproveitou que a partir daquela situação de velório, você trouxe vida para aquelas outras pessoas. Isso. As portas se abriram e ali próximo daquela comunidade nós construímos uma igreja grande, 9 por 23, uma igreja grande, bonita. Temos uma escola também de treinamento para a juventude, que é esse o objetivo, né? E voltando à questão da preparação também, pastor... Deixa eu só concluir, eu só queria concluir essa história do menino. Ainda bem que você chegou ali para você dar um fechamento para aquela história, para o pai poder enterrar a criança. Sim, né? Você fez o velório. Fiz o velório. Para que ela possa, para aquele laço realmente seja quebrado e o pai e a mãe pudessem continuar a vida, né? E houve salvação, pastor. E houve salvação. A comunidade ali, como eu disse, o povo veio ver, né, e ficou assustado, e eu orei, preguei com autoridade, falei de Jesus, falei do amor de Jesus, falei do plano da salvação, né, e até hoje estão firme e forte que com espetáculo. Jesus. É lindo mesmo. E voltando à questão da preparação, é importante o missionário, aqui, se você tem desejo de fazer missões, é super importante uma preparação, né? Existe, quando você vai fazer missões, existe a primeira aquela fase turista. A gente usa aquela expressão, a primeira fase do missionário é a fase turista. Tudo é novo, tudo é novidade. Porém, entra aquela segunda fase, a fase da realidade, né? A língua, a cultura, a alimentação. E falar de alimentação, eu me lembro que quando eu cheguei, eu fui convidado para um banquete. E brasileiro todo gosta feliz, de comer, né? Cristão gosta de comer. Foi né? pro banquete. Fui pro banquete. Quando eu cheguei na casa dos irmãos, os irmãos tinham preparado um cachorro, querido amigo, querido irmão. Um cachorro, eles tinham colocado em cima da mesa. Amado. E a cara do cachorro, os dentes do cachorro, olhavam assim para mim, sabe? Você vai me comer? Meu Deus, a gente não tem esse costume. O senhor comeu cachorro, então? Comi cachorro, Senhor abençoa o cachorro. Hoje vocês estão servindo menos cachorro lá? Porque eu continuo servindo cachorro. Não, hoje já diminuiu, graças a Deus, né? Porque o chinês come cachorro, mas a Ásia, então, se alimenta de cachorro. Pastor, o chinês, ele come cachorro, ele come gafanhoto, ele come escorpião, todo tipo de vivente. Eu já vi algumas aldeias na Índia, e também, principalmente na China, de pessoas que comeram cadáveres, porque não tinham que comer. Ainda Mao Tse Tung na Revolução. Também, lá. isso. Então, quando eu estive na China, eu vi esses comentários também e cheguei a ver algumas fotos também. Mas essa situação do cachorro, para mim, foi muito forte. Tem a ver com a cultura e tem a ver com a questão de falta de alimento também. De alimento, isso, né? Então, no Timor, durante muito tempo, o povo comia cachorro, comia rato, porque realmente não tinha. No Nordeste brasileiro, o pessoal comia calango. Quer dizer, é uma realidade... não tão distante, mas calango ainda é razoável. Não é tão ruim, o calango não. ainda é razoável. Comparando com cachorro e com rato, eu também já comi morcego. Né? Meu Deus do céu. Comi morcego e prepararam ali, pastor, venha comer. E eu não posso, e você como missionário, você não pode rejeitar, porque é o que eles têm, é o melhor deles. Então eu fiz a oração, Senhor, obrigado por este cachorro, por este morcego, em nome de Jesus, amém. Então, quando você se envolve na cultura das pessoas, né, do país, as portas se abrem para você. 50% dos candidatos a missionário já desistiram. Você sabe que o apóstolo Paulo, quando ele fala que não é para perguntar nada, é para dar graça e comer,
e ele como um judeu que tinha toda aquela liturgia alimentar, ele fala por causa disso. Com certeza. Paulo comeu cachorro, Com Paulo certeza. comeu macaco, Paulo comeu Isso. cobra, Paulo comeu de tudo, né? Com certeza. Porque ele, sem sombra de dúvida, ele passou por circunstâncias desse tipo. O missionário, irmãos, ele eu acabei de dizer agora há pouco, que o missionário é um ser humano diferenciado, ele não é comum. Ele não é como a gente, ele é um cara diferenciado. Porque para fazer o que o missionário faz, é só alguém muito especial de Deus, com muita convicção. Mas o seu caso, o seu chamado foi de Deus e deu certo. Com certeza. O trabalho deu certo. Tanto que o senhor já se tornou um timorense, a sua esposa também, os seus filhos já são. Provavelmente seus filhos casarão lá no Timor, os seus netos serão timorenses. Deus já te incorporou àquela sociedade. É uma honra, né? Você falou sobre missionário. Aquele que tem chamado realmente, ele sabe que é uma renúncia, mas é um prazer, porque ele está levando ali o verdadeiro evangelho. Você falou sobre o apóstolo Paulo, ele nos ensina que quando você for pregar para pessoas de alto nível, você tem que ser daquele estilo de alto nível. Se você for pregar para pessoas, né, de classe baixa, é classe baixa. Enfim, quando eu vou pregar, eu me encontro sempre semanalmente com autoridades do país. Eu gosto de me envolver, então eu coloco gravata, coloco uma roupa bem... Porém, quando eu vou para as montanhas, eu me visto igual o povo das montanhas. O objetivo, acima de tudo, é falar do amor de Jesus. E é prazeroso, pastor. A gente lê os evangelhos aqui falando do que Deus fez, do que Jesus fez, e lá a gente vê realmente no dia a dia os milagres que Deus fez e tem feito ali no meio daquele povo. Bom, gente, tá aqui essa história brilhante, maravilhosa. Eu quero encerrar, mas antes, o senhor tem alguma coisa que o senhor gostaria de abordar, que eu esqueci de tratar? Tem um besouro voando aqui, né? Mas deixa o besouro voar, porque nós estamos gravando aqui nesse momento, não vamos atrapalhar a gravação. Mas deixa eu te falar, você tem mais alguma coisa que você gostaria de compartilhar com os espectadores do Pastor, eu queria compartilhar para você do CACP. Nós acreditamos que Jesus é o Senhor, é o Salvador. Se você tem desejo de fazer missões, não olhe para as adversidades, não fique triste, não se preocupe, o Senhor proverá todas as coisas. A obra de Deus precisa, o povo timorense, a Ásia como um todo, ela está carente de missionários. Existem países que nunca ouviram falar de Jesus. Talvez você seja um candidato, diga, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, e entregue a sua vida para Jesus e com certeza Ele proverá todas as coisas. Sabe, muita gente quer fazer a obra na Europa, nos Estados Unidos, mesmo aqui nas Américas. As coisas aqui são até fáceis, mas há muitos rincões desse planeta que precisam de pessoas para levar o Evangelho. Se Deus colocar alguma nação no seu coração, se Deus colocar algum projeto missionário no seu coração, ore. Se a sua igreja tem uma junta missionária, filie-se a ela, leve projetos a essa junta e ore para que Deus prepare todas as coisas. E vá. Gente, a vida passa muito rápido. É verdade. Eu tô com 54 anos, o corpinho de 65, e foi o médico que falou isso. É verdade, é verdade, o médico que falou. Mas a vida passou. Eu tô com 33 anos de ministério, 34, já foi, vai rápido, né? Tudo bem que eu trilhei pelo caminho da apologética, o senhor pelo caminho do evangelismo missionário. O senhor também já falou para mim que já está 46 anos. Você chegou lá com o quê? 30 anos? Cheguei lá com 24. 24 anos. Então, veja como é que o tempo passou. Mas se você morresse hoje, você já tem o que deixar de patrimônio espiritual, um legado espiritual. Então, você que está aí me assistindo, você muitas vezes fica em casa, fica pensando muito, não sei se eu vou, se eu não vou. Nesse pensa, não pensa, o tempo passa. Tá certo? Então, vá, tente ir. Se der errado, você é jovem. Você tinha 20 e quantos anos? 24. Com 24 anos, deu errado. Volta para casa. Mas tente. Você não tem nada a perder com Jesus. É tudo a ganhar. É verdade. Com Jesus é tudo a ganhar. Então vai. Ah, pastor, mas eu já estou na sua idade, já dobrando o cabo da Boa Esperança. O que eu faço? Contribui. Isso aí. Ore por missões, contribua. Ore. Mas alguma coisa a gente pode fazer.
Pastor, a gente como cristãos, nós muitas das vezes até desanimamos, né? Ficamos tristes com algumas coisas. No ano de 2006, houve quase uma guerra civil ali em Timor-Leste, entre a parte leste e a parte oeste do Timor. E naquele período, pastor, eu senti vontade de recuar. Eu queria recuar. Nessa época, minha família ainda não era firme com Jesus. E eu liguei para meus pais, liguei para minha mãe, dizendo para minha mãe que eu queria conversar algo com ela, dizendo: mamãe, eu quero conversar algo muito forte com a senhora. Mas a minha mãe não deixou eu falar. Ela disse: meu filho, antes de você falar o que você quer falar para mim, eu queria falar para minha mãe que eu queria voltar atrás, que eu estava cansado, né? E naquele momento da guerra, onde eu andava, era tropas, soldados com tanques de guerra, com fuzis, e eu fiquei ali, nunca tinha visto aquilo. Então eu decidi ligar para minha família e dizer: papai, mamãe, eu quero voltar. Mas a minha mãe disse: não, meu filho, antes de você falar para mim o que você quer falar, ouça primeiramente o que eu quero dizer para você. O seu pai aceitou Jesus como Salvador. E meu pai, nessa época, não era cristão. Quando a minha mãe falou isso, pastor, eu senti ali um renovo espiritual. E disse: nunca mais eu vou falar isso. Peguei meu passaporte, pastor, eu coloquei no bolso e comecei a andar. Aonde eu andava era tiros. Os tanques de guerra davam apoio para a gente e eu dizia: Senhor, se um tiro pegar em mim, se eu morrer, não importa. O importante é que eu não vou negar fazer missões. Eu não vou negar. Imagine você voltando, desistindo, bem naquele momento que o seu pai estava entrando na fé. Pastor, e eu me lembro que eu andava assim, tinha 4 tanques de guerra, porque a ONU mandou as forças, né, para tentar mudar aquela situação. E eu ia, e eu evangelizava, e eu pregava, e quanto mais eu ia, eu sentia assim a presença do Espírito Santo. Então, quando realmente você se entrega à obra missionária, pode muitas das vezes você se sentir desanimado, pode muitas das vezes você se sentir triste, mas Deus, ele nesse momento de luta, nesse momento de tristeza, o Espírito Santo, entre aspas, ele te consola, ele te coloca no colo. Então eu me senti assim, carregado pelo Espírito Santo, né? Deus, ele me usou assim para a glória dele de uma maneira tremenda. Então hoje eu ando no país, meu Deus, eu fiz isso, que coragem, ou que loucura. É isso, é morrer com Cristo, né? Pastor, só para o pessoal ver que você fala o dialeto, né? Manda um grande abraço para os espectadores do CACP. Como é que chama o dialeto que você Tetum. fala? Em Tetum, por favor. Lefua Nurak Baitabosira Rota, me ver acompanhando o programa CACP Ninia. Simubar Naimaromak Ninia Hakuak Nainian Rohan Diak Baitabosira Rota. Maromak foi bênção. Agora traduz. Agora eu quero dizer que Deus abençoe vocês que estão acompanhando esse momento especial aqui da CACP. Que a presença do Espírito Santo seja sobre a sua vida. Receba um abraço forte. Deus abençoe. Gente, muito obrigado. Obrigado pela sua audiência. Missionário Nilton, o senhor arrumou alguns parceiros aqui. Amém, pastor. Estaremos juntos. Amém. E com certeza, se Deus preparar, eu e o Coronel Áureo, a gente pousa lá em Timor-Leste depois de 32 horas de viagem. Amém, amém. Obrigado, gente. Obrigado pela sua audiência. Obrigado, missionário Nilton. Obrigado, Maroma que foi bênção. Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Se Deus assim preparar, até o nosso próximo vídeo. Um abraço. Amém.